Se você vai começar a faculdade de psicologia nesse ano, assista até o final desse vídeo, porque eu trouxe 5 dicas que vão te ajudar nessa jornada. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, eu sou psicóloga e eu já estive no mesmo lugar que você que está assistindo esse vídeo, que é buscando informações sobre a faculdade de psicologia. Inclusive, foi isso que me levou a criar este canal no YouTube, porque quando eu comecei a faculdade lá em 2016, não tinham muitos criadores fazendo esse tipo de conteúdo e foi por isso que eu comecei a registrar minha jornada na faculdade aqui no YouTube com vocês. Então aqui você encontra cada semestre meu da faculdade de psicologia e hoje eu compartilho minha trajetória como psicóloga, dou dicas para estudantes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, ativar o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo e comenta aqui embaixo se você já é estudante de psicologia, se vai começar a faculdade, como é que você está se sentindo nesse momento, porque eu imagino que se você vai começar a faculdade nesse ano ou daqui um mês, daqui um semestre, talvez você esteja um pouco ansioso, nervoso. E todo ano eu faço um vídeo como esse daqui, trazendo dicas que eu gostaria que tivessem me falado quando eu comecei a faculdade de psicologia. E como eu já passei por essa jornada, eu posso compartilhar um pouquinho com vocês também de como foi a minha experiência. E a primeira dica que eu tenho para você que vai começar a faculdade é para que você escolha uma ferramenta de organização, porque confie em mim, você vai precisar se organizar na faculdade de psicologia. Se você já é uma pessoa mais organizada naturalmente, ótimo, que bom, isso vai te ajudar. Agora, se você não é uma pessoa organizada e tem dificuldade com ferramentas de organização, saiba que você precisa encontrar alguma que funcione para você, porque na faculdade você vai precisar se organizar, gente, para você conseguir dar conta dos textos que você precisa ler na faculdade, dos seus estudos, da sua grade de horários e também para que você consiga organizar a sua vida pessoal. A partir de agora você vai perceber que você vai precisar se dividir entre vida pessoal, profissional e acadêmica, porque a maioria das pessoas que começam a faculdade também trabalham, então é conciliar estudo, trabalho e vida pessoal, e isso é um desafio, tá? Talvez pelos próximos 5 anos você tenha que abdicar de alguns momentos da vida pessoal para se dedicar à vida acadêmica, e eu sei que isso dói, mas também isso passa. Por isso que se você conseguir se organizar nessa fase, talvez você consiga ajustar cada área da sua vida para não precisar abrir mão de coisas que você gosta, por exemplo. E é importante que essa organização funcione para você. Indico que você teste várias ferramentas de organização até encontrar aquela que você mais gosta. Testa a agenda, testa planner, testa calendário no celular mesmo, ou um bloquinho de notas, lista de tarefas, testa tudo que você puder para encontrar aquela que funciona no seu dia a dia. Talvez você perceba que se organizar no digital é mais fácil para você, ou você prefira o papel. Você só vai saber isso testando. E aí nessa ferramenta você vai conseguir colocar lá os horários das suas aulas, o horário que você trabalha, se você trabalha, e se você não trabalha, você vai conseguir organizar o seu dia por blocos de atividades. Então, o que você vai fazer em cada hora do seu dia? Dessa forma, você vai conseguir separar um tempo de estudo, um tempo de lazer, um tempo de leitura e assim por diante. E a minha segunda dica tem muito a ver com a primeira, que é reserve um tempo para estudo. E você só vai conseguir fazer isso se você já tiver encontrado uma ferramenta de organização para você. Por quê? No curso de psicologia, gente, você vai precisar tirar um tempo para você estudar fora do horário de aula. Isso porque o curso de psicologia é um curso de humanas, então você não vai ter muito cálculo, mas por outro lado, você tem muita leitura. Isso varia de cada matéria e de cada faculdade. Talvez tenha períodos da faculdade que você tenha que ler mais, outros períodos que você vai ler menos, mas é fato que você vai precisar ler. Isso significa que você vai ter que encontrar um tempo na sua rotina para você conseguir se dedicar a essas leituras. E aí pode ser muito por demanda também. Por exemplo, essa semana eu tenho mais textos para ler. Então, como é que eu vou organizar a minha semana para dar conta de ler? Essa semana eu estou mais tranquila de texto. Então, ao invés de ler, eu vou colocar aqui alguma outra atividade. Organização vai ser importantíssimo para você conseguir definir quando você vai ler os textos da faculdade. E isso depende muito também da sua rotina, tá? Vou dar um exemplo meu. Na época que eu fazia faculdade, eu também trabalhava fora. Então eu passava o dia trabalhando e ia para a faculdade à noite. Então durante a semana eu não tinha muito tempo livre para dedicar 1 hora de estudo, de leitura, por exemplo. E aí eu precisava então fazer isso no meu final de semana, ou então a forma que eu preferia fazer era usar o tempo que eu tinha durante a semana da forma que eu podia. Então eu tinha um tempo
de casa até o trabalho e depois do trabalho até a faculdade. Eu ia de ônibus para a faculdade, para o trabalho, e era pelo menos 1 hora dentro do ônibus para ir, 1 hora para voltar. Então, por dia, eu tinha ali umas 2 horas que eu estava dentro do ônibus e eu usava esse tempo no dia a dia para conseguir ler os textos da faculdade. Esse é o ideal? Para mim, não, porque eu gostaria de estar sentada na minha mesa com os meus lápis e canetas e marca-textos e conseguir anotar o que eu queria, mas não era essa a minha realidade. Então eu fiz o melhor que eu pude. Eu encontrei esse tempo para ler dentro da minha rotina e era dentro do ônibus. Eu lia muito no digital mesmo, no celular, então foi assim que eu encontrei o meu tempo de ler. E aí você também vai precisar saber quando é que você consegue fazer isso dentro da sua semana. Terceira dica para você que vai entrar na faculdade, e essa dica vale independente do curso que você for fazer. Você precisa de compromisso com você mesmo. Por quê? Na faculdade, diferente do ensino médio, do ensino fundamental, não vai ter ninguém no seu pé vendo se você fez a lição de casa, te dando parabéns se você cumpriu a tarefa, te dando estrelinha, coraçãozinho. Não tem ninguém que faça isso. Na faculdade, diferente da escola, do ensino médio, os alunos têm muito mais liberdade. Então, um aluno pode simplesmente pegar a mochila dele e ir embora quando ele quiser. Por isso que você vai precisar de compromisso. Para você não ir embora cada vez que você sentir que a aula tá chata ou que você não tá animado, disposto para aquela aula, sabe? Porque vão ter aulas assim que serão chatas, mas você precisa ter compromisso de ficar até o final. Então, uma dica que eu dou pra você é evite faltar, gente, porque na faculdade, uma aula que você perde, às vezes você só vai ter aquela matéria de novo na próxima semana. Então, é um espaço muito grande entre uma aula e outra. Uma aula que você perde, às vezes já é um conteúdo que vai ter na prova e que a professora não vai revisar em nenhum outro momento, porque ela tem uma aula por semana, sabe? Faltar é bem complicado. Se você precisar faltar por algum motivo ali de saúde, enfim, recomendo que você peça para algum colega fazer anotações e te mandar no final da aula para que você consiga pelo menos revisar o conteúdo que foi passado, tá? Porque faz muita falta perder a aula, então evite ao máximo. Sei que às vezes vai dar preguiça, não vai dar vontade de ir pra faculdade porque é cansativo, ainda mais para quem vem do trabalho, a vontade é de ir embora sim, mas é um compromisso com você, então evite faltar. Se comprometa também em estudar o material, porque ninguém vai ficar no seu pé perguntando se você leu o texto, se você fez atividade. A tratativa que um professor de faculdade tem é muito diferente de um professor de ensino médio ou de ensino fundamental, onde o professor tá ali com o aluno, né, preocupado. Às vezes o professor da faculdade nem vai saber o seu nome, nem vai lembrar de quem você é. Então tenha compromisso com você de também manter os seus estudos em dia. Mais uma vez, por isso que eu reforço o quanto a organização é importante, porque você vai precisar de disciplina e compromisso para conseguir estudar e manter os conteúdos em dia. E a quarta dica tem muita relação com essa, porque além de você ter compromisso com você, eu indico muito que você se aproxime de pessoas que também estão comprometidas com elas mesmas. Como eu falei, na faculdade ninguém fica no seu pé se você está assistindo aula ou não, se você faltou ou não. Então tem muitas pessoas que vão para a faculdade só para cumprir tabela, só para assinar o nome na chamada e ir embora. E se você for uma pessoa comprometida e se aproximar de pessoas que são descompromissadas, você acaba se prejudicando, porque você vai ter que fazer trabalhos em grupo na faculdade. O próprio TCC, na minha faculdade, foi em grupo, por exemplo. Então se aproxime de pessoas que são compromissadas, porque aí vocês juntas conseguem fazer um bom trabalho juntos, conseguem estudar juntos para as provas, conseguem fazer trabalhos em conjunto, ter uma boa nota em conjunto, se esforçar em conjunto. Se você faltar, você sabe que você pode contar com um amigo ali para anotar o conteúdo. Então, se você perceber que você se aproximou de um grupinho na faculdade, que são pessoas que não são compromissadas e que você pode se prejudicar por isso, se afaste o quanto antes, tá? Porque aí você consegue encontrar um grupo que realmente esteja na mesma sintonia que você. Não há nada pior na faculdade do que você ter um grupo de 5 pessoas e uma pessoa ser compromissada e as 4 não quererem nada com nada. Então, fuja de grupos assim, tá? E a minha quinta e última dica pra você é: dê o seu melhor e aproveite esse tempo. Dê o seu melhor no sentido de faça o que estiver ao seu alcance nesse momento. Como eu falei, eu tinha o tempo de ler os textos no ônibus da faculdade. Era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Eu não podia sair do meu trabalho pra conseguir só ler os textos da faculdade. Eu precisava trabalhar e estudar também. Então, eu fiz o melhor que eu podia. Não era perfeito,
perfeito, não era o ideal que eu esperava, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento. E não se compare com pessoas que vivem uma realidade diferente de você, porque na sua sala podem ter pessoas que só estudam. Coloco entre aspas, porque só estudar também é muito trabalhoso. Mas não compare a sua realidade com pessoas que vivem outra. Foque no seu, faça o seu melhor com as condições que você tem e aproveite esse período, porque na faculdade é o lugar que você tem para errar. É o lugar que você tem para perguntar, para ter dúvidas e ter dúvidas respondidas. Depois que você sai da faculdade, você não tem mais um orientador, um professor te dizendo o que fazer e como fazer. Então aproveite esse período para você tirar o máximo de dúvidas que você tiver. Nunca vá com uma pergunta para casa. Se você tem vergonha de perguntar no meio da aula, espera a aula acabar e vá até o professor tirar essa dúvida. Nenhuma pergunta é boba ou irrelevante. Se você tem dúvida é porque essa dúvida é relevante, então faça questão de perguntar para o professor ou para um colega que às vezes entendeu algo que você não conseguiu entender melhor. Além disso, a faculdade passa muito rápido. Eu sei que dizer isso é bem clichê, mas é real, gente. Esse ano faz 3 anos que eu me formei e passa muito rápido mesmo. E é um tempo que não volta nunca mais. Você tem noção que eu nunca mais vou voltar para a faculdade de psicologia? Viva intensamente, porque é um tempo que vai e não volta mais. É um tempo muito puxado, muito intenso em muitos sentidos, mas também passa. E depois que passa, confesso para vocês que dá uma saudade assim de voltar. Mas eu sinto saudade de sentar na sala de aula, de ouvir um professor, do contato com as minhas amigas da sala. Então, aproveita, tá? Porque é um tempo bem precioso e que não volta mais. Essas são as minhas 5 dicas para você que vai entrar na faculdade de psicologia. Se você é um estudante que está me assistindo, aproveita para comentar aqui qual dica você daria para um calouro, porque tem muitas que eu daria aqui nesse vídeo também. E se você vai entrar na faculdade, comenta aqui embaixo como é que você está se sentindo. E aproveita também para maratonar os vídeos aqui do canal, porque eu gravo vídeo há 6 anos, então tem muito conteúdo aqui para te ajudar a entender melhor como é o curso, a profissão do psicólogo. Imagino que você pode gostar bastante desse conteúdo. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!